Meninos e meninas, hoje nós vamos ver a respeito do feudalismo. Então vamos começar definindo, vamos iniciar pela definição do que é o feudalismo. Então, se pedir para vocês aí fazerem uma definição na prova do que é o feudalismo, olha só, sistema político, econômico e social típico da Idade Média. Então, olha só, é um sistema que vai envolver política, vai envolver a economia e vão acontecer, esse sistema vai acontecer na Idade Média. Origens: crise do escravismo no Império Romano. Então nós já temos uma dica e um direcionamento. O feudalismo ele vai ser consequência da crise do Império Romano, perfeito? Olha só, eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte: o Império Romano, os escravos ali do Império Romano eram os escravos de guerra. O Império Romano foi o maior império já existente até então, e eles iam conquistando territórios, iam expandindo, portanto, o seu território, seu espaço territorial, e as pessoas que viviam ali tornavam-se escravos dos romanos. Havia uma crise nesse sistema, e isso vai afetar de forma direta, então, essa transição da Idade Antiga para a Idade Média, que vai estar aí inserido o feudalismo. Outra coisa, um dos principais fatores, motivos vão ser as invasões bárbaras. O que é isso? O Império Romano, devido à sua extensão, ele tinha um poderio bélico muito grande, muito extenso, mas não conseguiu aí salvaguardar de todas as invasões. E aí os bárbaros, vendo a fragilidade bélica dos romanos, vão começar a atacá-los de todos os lados. E os bárbaros vão causar medo nas pessoas. Os bárbaros, os povos, os vikings que vinham naquelas embarcações. Vocês já devem ter visto aí na exposição Barco Viking, vinham naquelas embarcações então grandiosas, com cabeça de animais, e aí as pessoas com medo foram buscar proteção aonde? Nos feudos, que estavam localizados na zona rural, os feudos eram grandes fortalezas, grandes fortificações. Nós vamos ver uma imagem de um feudo, mas para citar um exemplo, suponhamos que nossa cidade aqui tenha encontrado petróleo, por exemplo. E aí vão vir forças armadas de outras cidades para nos invadir. O que nós vamos fazer? Para a gente ficar seguro, nós vamos para a zona rural, para um local mais distante. Por exemplo, aí, na nossa cidade, podemos citar o exemplo de São Domingos, Lopes, locais, portanto, que vai ser mais de difícil acesso desses povos que iriam atacar. Bárbaro, vem aí daí o termo barbárie, então que causavam aí medo nas pessoas, destruição, ok? E aí essas pessoas então, elas surgiam ali do Império Romano e iam em busca de proteção. É como se eu batesse lá na casa de Dona Maria, lá no local aí, qualquer lugarejo da zona rural, falasse: Dona Maria, a senhora deixa eu ficar aqui junto com a minha família, que estão atacando lá na cidade? E a Dona Maria fala: pode, só que eu vou te deixar dormir, vou deixar você comer aqui, vou arrumar um espaço para você, mas você vai ter que me pagar isso de alguma forma. Nós vamos ver como que isso aconteceu. Então o feudalismo também está aí, ruralização. Foi um fenômeno rural, perfeito? Aí olha só, vamos ver então como é que funcionava isso, as origens das instituições feudais, como que se deu isso. Então vai ter origem romana, tá aqui, colonato. O que é o colonato que existiu aí no feudalismo? Sistema de trabalho servil que desenvolveu com a crise do Império Romano, como nós já vimos ali, quando os escravos e os plebeus empobrecidos passaram a trabalhar como colonos em terras de um grande senhor. Então, além das invasões bárbaras, esses ex-escravos e as pessoas da plebe, pessoas aí abastadas de recursos financeiros, eles iam lá nesses senhores feudais e diziam: olha, eu preciso trabalhar. O que o senhor pode me oferecer? Vocês já devem ter ouvido falar, as pessoas que têm sítio, que têm fazenda, falam assim: eu fico um dia de semana, eu fico na cidade, aos finais de semana eu vou para minha roça, para minha fazenda. E alguém pode falar assim: ué, mas quem que cuida das suas plantações, das suas criações durante a semana? Ele vai falar: o meu colono. Quem é o colono? Daí a ideia do colono é a pessoa que trabalhava ali na terra, que cuida da terra. Lá no sistema feudal era isso. Aqui, nós temos aqui, uma imagem que nós vamos lá na frente ampliar e entender melhor, que é a imagem de um feudo.
O proprietário, gente, então o dono do feudo, ele oferecia terra e proteção ao colono, recebendo deste um rendimento do seu trabalho. Então, olha só, eu batia lá na casa de um senhor feudal, ele falava, não, você pode ficar aqui, eu vou te oferecer proteção, olha aqui, ó. Isso aqui, gente, era então o lugar onde ficava alguém ali fazendo papel de soldado dentro do feudo, vigiando para ver se ninguém iria invadir, tá? Nessas torres aqui, ó. Então, o servo, por que a palavra servo? O servo vem de servir. Servir a quem? O senhor feudal. Esses servos, então eles ganhavam ali terra para cultivar, né, para plantar, e parte do que... Então existiam várias taxas que nós vamos ver. Parte do que eles plantavam então tinha um retorno que era para esse senhor feudal, porque o senhor feudal estava dando proteção, estava dando terra para eles, ok? Olha o feudo aí, ó. Nós vamos ver agora a imagem de um feudo, tá? Eu falei para vocês que nos próximos aí eu vou mostrar com maior detalhes para vocês. A terra, o feudo, era a medida da riqueza. O senhor feudal era o soberano de seu feudo, ou seja, cada feudo tinha um senhor feudal e cada um impunha as leis, as regras. Por exemplo, se eu tivesse um feudo, eu iria mandar no meu feudo. Se o Joaquim tivesse um feudo, o Joaquim iria estabelecer as regras no feudo dele. Era um poder descentralizado. Então, olha só, comandando então o seu funcionamento e fazendo justiça segundo as tradições e o direito consuetudinário, isto é, o direito consagrado pelos costumes. As terras do feudo distribuíam-se da seguinte forma. Então, olha como que era distribuído o feudo, como que funcionava aí um feudo, né? Olha só, manso senhorial representava cerca de 1/3 da área total e nela os servos e os vilões trabalhavam alguns dias por semana. Toda a produção obtida nessa parte da propriedade pertencia ao senhor feudal. Então, olha só, manso senhorial, tá? Representando, portanto, 1/3 da área total do feudo. E aí os servos, eles trabalhavam, né, ali alguns dias por semana, determinado pelo senhor feudal, ele que determinava. Toda a produção obtida nessa parte era, então, tá aqui, ó, aqui na imagem tá aqui o manso senhorial. Tudo que era produzido nessa parte aqui era destinado ao senhor feudal, tá? Manso servil. O manso servil, tá aqui o manso servil. Aí, olha só, ó, a área destinada aos usufruto dos servos. Parte do que era produzido ali era também entregue como pagamento ao senhor feudal. Então, além de trabalhar no manso senhorial, que pertencia ao senhor feudal, tinha um manso servil, que era destinado ali para o servo plantar para ele, né, para o sustento dele, da família dele, mas ainda assim, parte do que ele produzia ali tinha que ser entregue para o senhor feudal. Terras comunais, ó, olha aqui, era a parte, tá aqui, ó, era a parte do feudo usada em comum pelos servos e pelos senhores. Então ambos usavam ali. Destinava-se a pastagem do gado, podem ver que tem um gadozinho pastando aqui, a extração de madeira e a caça, direito exclusivo dos senhores. Perfeito? Então olha aí, 3. Então como que era distribuída as terras dentro do feudo? Manso senhorial, manso servil e manso comunal. Ok? Essa era a divisão existente ali. Aí está uma imagem, ó, de um castelo feudal. Vejam, aqui em cima, ó, ele era totalmente alto, né, estrategicamente construído contra possíveis invasões. Aqui nas torres ficavam aí os vigias, né, desse feudo, fazendo a segurança desse feudo, perfeito? Olha aqui, ó, um exemplo de feudo. Então aqui, ó, nós vamos ter o castelo, né, onde ficava o senhor feudal. Dentro, isso aqui é a imagem, gente, já de dentro do castelo, ó. Nós temos aqui um manso senhorial, tudo que era plantado aqui, conforme nós já vimos, era destinado para o senhor feudal. Manso servil, onde o servo plantava para o sustento dele, da família, e ainda assim tinha que dar parte do que produzia para o senhor feudal. Uma plantação aqui em comum, né? Nós tínhamos a igreja, aqui nós tínhamos o cemitério, né? A igreja aí demonstrando a influência, né, da igreja nesse papel. Nós temos aqui o manso comum, tá vendo aí a pastagem, ó, onde servos e senhores feudais dividiam esse espaço.
E aqui a casa do servo, né, onde os servos viviam. Se comparado ao castelo, ó, obviamente é uma maneira muito mais simples. Perfeito? Aí olha só, taxas e impostos pagos pelos servos. Eram várias, nós vamos ver no próximo vídeo aí quais eram essas taxas, tá? Perfeito? Então até daqui a pouco no nosso próximo vídeo.